o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, amigos, aqui estamos nós mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, uma participação no movimento espírita do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Nós estamos lá na Rua Ibituruna, 53 do Maracanã, todos os sábados, e por lá esperamos a presença, a visita de todos vocês. Nós ainda estamos aqui com a preciosa colaboração do Geraldo Cardoso, né, que está trazendo para nós a substituição, né, do César, que ainda continua em viagem, mas nós não podemos deixar de agradecer e de sentir com toda amizade, né, esse carinho e essa disponibilidade que ele oferece para nós. Então, Geraldo, para o seu cumprimento aos nossos queridos ouvintes. Meus amigos, lamentamos aqui a ausência do nosso irmão César Reis, mas sem dúvida na próxima semana ele estará aqui. Só assim podemos estar juntos mais uma vez. Muita alegria para mim. E nós temos também o nosso querido Joel Vaz, né, que tem a sua agenda do bem, agenda de luz. São vários os nomes, mas o objetivo é ele trazer aquela informação quente, querida, calorosa, objetiva do movimento espírita, né? E ele então sempre trazendo novidades, ele está sempre muito bem articulado com todo mundo, e ele então está aqui para a sua saudação, né, aos nossos amigos. Repartindo com todos que estão em casa a alegria que tenho de participar desse programa com a senhora Uri, hoje com o Geraldo, com o professor César Reis, amigos queridos do coração que fazem da doutrina uma bandeira de amor, luz e paz na vossa estrada que os levará até Jesus. Bom, como todos sabem, o ICEB, como Instituto de Difusão da Cultura Espírita, não é um centro espírita, é uma casa onde se estuda temas objetivos que têm por base a estrutura da doutrina espírita, né? Vou repetir o endereço, que era na Rua Ibituruna, 53 do Maracanã. Os telefones 2224-1060, 2224-0736. E também o nosso site, né? É muito importante porque nós, através dele, esperamos a participação de todos os nossos amigos, né? Nós temos então o e-mail Cultura Espírita, tudo junto, @oi.com.br, e temos também o Instituto de Cultura Espírita do BR, @gmail.com. O nosso site é o www.portaliceb.org.br. Então são os elementos da tecnologia moderna à disposição do nosso diálogo e do nosso encontro fraterno. Bem, meus amigos, todos os sábados, das 9 às 11 horas da manhã, nós temos um curso sobre mediunidade. A mediunidade é tão falada, tão comentada, tão divulgada, mas muito pouca gente conhece exatamente os mecanismos com que ela se processa. O professor Silvio Cruz Portugal nos oferece, com sua inteligência, com o seu envolvimento e sua profunda penetração no movimento do conhecimento espírita, ele nos oferece coisas muito interessantes e informações preciosas sobre a mediunidade. Também, nos sábados, das 11 às 13 horas, o professor Silvio Cruz Portugal oferece uma ampla informação sobre a doutrina espírita em si, né? Então, a importância de se conhecer a doutrina espírita é tal que Kardec escreveu um livreto dizendo o que é o espiritismo. Independente dos 5 livros que ele escreveu mostrando as bases da doutrina, ele fez questão ainda de abrir mais esse leque. E quando nós falamos em curso sobre doutrina espírita, é nada mais, nada menos que o professor Silvio Cruz Portugal está fazendo. Aos sábados também, das 10h30 às 12 horas, o professor Altamiro Rocha, né, nosso samideano Altamiro Rocha, ele oferece um curso de Esperanto Básico 2. E antes
das 13h30 às 14h45, ele está oferecendo o curso de Esperanto Básico 1. Isso sempre aos sábados. Bom, no dia 14, agora, no nosso próximo sábado, seguindo a temática do ICEB para o segundo semestre, dentro do tema Filosofia Espírita e também do subtema Civilização no Mundo de Regeneração, nós vamos ter o nosso querido Jorge Cerqueira, que todos conhecem pela didática, pela importância dos seus temas, pela qualidade das apresentações que ele coloca nas suas aulas, né? Nós vamos ver o Jorge Cerqueira falando sobre liberdade, igualdade e fraternidade. São os temas que foram objeto da Revolução Francesa, né? Pena que liberdade, igualdade e fraternidade, nos termos da Revolução, essas palavras foram distorcidas pela violência com que ela se processou. Mas isso não significa que não hajam importantes considerações a serem feitas, extraídas daí, né? Então, o Jorge Cerqueira vai nos apresentar um belíssimo estudo sobre isso. Temos aqui, então, o nosso Joel Vaz, que vai trazer as notícias, né, que vão ocorrer não só na próxima semana, como também no movimento espírita em si. Eu quero começar, meus queridos amigos, por uma cartinha, contando para vocês. Uma cartinha que eu recebi lá no Teatro Vanucci, onde todas as quartas-feiras nós estamos trabalhando com o grupo de estudos espíritas Augusto César Vanucci há 23 anos. É uma cartinha de uma jovem de 16 anos, família rica, a família toda desarmonizada, e ela encontrou paz, suporte para suas dificuldades. Eu não vou contar o drama dela aqui, mas ela encontrou suporte para conseguir atravessar esse mar bravio que a família toda está envolvida na literatura do Chico Xavier. E ela me manda uma frasezinha que ela fotografou, porque ela mandou fazer um cartaz para botar na entrada da casa dela. Olha que coisa linda. Na vida, não vale tanto o que temos, nem importa o que somos. Vale mais o que realizamos com aquilo que possuímos. E, acima de tudo, importa o que fizemos por nós. Chico Xavier. Muito bom. Maravilhoso, né? Maravilhoso. De uma jovem de 16 anos, é maravilhoso. Em qualquer instante, para qualquer pessoa seria, por ela especialmente. A Yasmin Madeira, nossa querida Yasmin, está lançando um novo livro, Vivência com Jesus. Ela é apresentadora de programas de rádio e televisão, uma palestrante iluminada e talentosíssima escritora, que nos mostra nesse livro como viver com Jesus na intimidade. Em todas as livrarias, procurem, que vale a pena. E por falar em grande sucesso, quero reafirmar o sucesso do Mergulhando no Mar de Amor, do nosso querido professor César Reis, que conta a história de Fabiano de Cristo, desde lá de Soengas, no norte de Portugal, até a chegada aqui às portas do Mosteiro de Santo Antônio, na Cinelândia, onde ele terminou seus dias de amor, de paz, de harmonia. O nosso querido amigo, colaborador Humberto Afonso, que é ator, jornalista espírita, também diretor sociocultural da Tenda dos Irmãos do Oriente, ele convida a todos para conhecer a nova etapa da construção de um espaço de estudos ali na Rua da Matriz, em Botafogo. Rua Matriz 79. É uma casa amorosíssima. Ela tem 80 anos já de trabalhos ali. Tem acolhimento fraterno para senhoras idosas, tem um acolhimento para portadores de dificuldades mentais, muitas vezes distúrbios da sua própria mediunidade. É um trabalho belíssimo, belíssimo. Bom, a FEB já anuncia que será de 11 a 13 de abril do ano que vem o 4º Congresso Espírita Brasileiro. Já está se organizando desde agora, porque, diferentemente de todos os anteriores, ele se processa em 4 lugares diferentes: em Campo Grande, em João Pessoa, Manaus, Vitória e por aí afora. Para encerrar
eu só quero falar que dia 13, 14 e 15 próximo, é que o Divaldo está acabando de sair do 60º Seminário Espírita de Vitória de Conquista, na Bahia, que terminou agora no dia 8, e já pimba de avião para Assunção, no Paraguai. Isso. Muito bem. Muito bem, meus amigos, então nós vamos agora a um pequeno intervalo e na sequência nós teremos o Cultura Espírita Responde. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Próximo. Bom dia. Bom dia. Qual é o formato de pagamento? Cartão. Ótimo. Então vamos poder ampliar a educação, a cultura, aumentar os apoios. Agora, cada compra que você fizer, você pode participar para que a Fazer o Bem aumente a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais em todo o Brasil. Para isso, pague as suas contas com os cartões O Bem. Prontinho. Volte sempre. Faça o bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 720 7575. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, aqui estamos de volta com o nosso Cultura Espírita, uma participação conosco da Rádio Rio de Janeiro, né? A emissora da Fraternidade, e que todos os queridos companheiros do movimento espírita sempre estão fielmente sintonizados, acompanhando, ouvindo tudo aquilo que nós, com muito carinho, com muito esforço, podemos produzir para levar até a nossa comunidade, né? Bom, aqui então o Geraldo continua nos ajudando, fazendo as perguntas dos ouvintes, né? Nós temos aqui a ouvinte Maria Eduarda Campos, de Campo Grande, no Rio de Janeiro. O que ela está perguntando, Geraldo, por favor? A primeira pergunta. As novelas estão apresentando capítulos que tratam de aparições de fantasmas. Até onde podemos acreditar nessas coisas? Bom, Maria Eduarda, cabe aqui uma pequena brincadeira. Acreditar em quê? Nos fantasmas ou nas novelas? Bom, antes de qualquer coisa, obrigado por nos oferecer a oportunidade de esclarecermos esse assunto. Aparentemente, pelo que deduzimos como telespectadores, né, o quadro não pretende se aprofundar no assunto, e sim tratá-lo de forma especulativa, sem as explicações adequadas. Tanto que tem um consultor, um mágico ou coisa que valha, e nada, porém, contra eles. Mas a tendência é de mostrarem as situações pelo lado dos truques. É sempre mais ou menos assim. A gente vê nos diálogos, o personagem diz assim: eu vi a fulana de tal ali na escada. Aí a sua companheira, por desacreditar disso, diz assim: você não viu nada, aquilo que está dizendo ali, que tem um pedaço de pano, aquilo foi alguém que pôs. Sempre há um contraponto no sentido de trazer à realidade aquilo que... Então fica assim uma coisa muito parecendo que de um lado é uma fantasia e de outro lado é o pé no chão, né? Mas vamos à sua pergunta. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, nos livros básicos que escreveu para dar base lógica à doutrina, nos ensina que não se deve temer os fenômenos naturais que a ignorância popular chama de assombração. Nós vivemos em mundos diferentes. Os espíritos do chamado plano espiritual e nós, os encarnados, vivemos no mundo material. Somos limitados pela roupagem da carne. Embora sejam mundos distintos, eles estão sempre interagindo e os espíritos estão sempre entre nós. Isso está muito explícito no Livro dos Espíritos. São várias questões que abordam esse tema. Os espíritos, como os homens, eles são seres que têm defeitos e virtudes, erram e acertam. Quando ainda estão imersos nos equívocos, eles podem, através dos recursos de efeitos físicos ou da própria mediunidade não controlada das pessoas, provocar barulhos, aparições, sombras, daí o termo assombração.
eles podem provocar também, né, movimento de objetos e até mesmo, dependendo das circunstâncias, provocam um fenômeno chamado poltergeist. É quando aparecem pedras sendo atiradas como se fossem do nada, fogo ateado sem motivo aparente e etc. Todas elas são situações que podem ser perfeitamente explicadas. Não precisam causar pânico e podem ser contornadas pela prece sincera e pela determinação de não ceder ao medo e ao pânico. Temos que encarar o sobrenatural como algo natural e não sobrenatural, né? Porque são fenômenos que estão presentes no dia a dia de todos nós, né? Mais uma perguntinha. Existem orações especiais para enfrentarmos situações que sejam de aparições, vozes, etc.? Olha, meu ente, toda oração proferida com a inspiração dos sentimentos do fundo do coração, e nesses casos, sem o pânico e o medo que os desavisados sempre têm, é válida e eficaz. Ela não precisa ser especial, não. Ela só precisa ser com as suas palavras, pedindo a Deus que ore por todos e ajude a todos naquele momento. Vocês vejam bem, na televisão, esses dias atrás, apareceu lá uma notícia, né, mostrando num parapente o instrutor levando um aluno e eles se envolveram dentro de uma nuvem, não enxergavam nada, não sabiam para onde estavam. O instrutor que estava lá entrou em pânico e aí, quando ele não tinha mais nada para falar, ele falou: vamos rezar. E começaram a rezar lá uma Ave Maria, não é? É verdade. Absolutamente mecânica, totalmente conduzida pelo medo, pelo pavor do que poderia acontecer. Então, nessa hora, essa prece, ela é pouco eficaz. Ela tem só apenas a finalidade de demonstrar que há uma submissão, uma vontade maior, e nessa hora todos reconhecem, né, a sua fragilidade diante da vida e das coisas. Mas foi uma oração não pela convicção, mas pelo medo. Mas né? teve um momento, parece que ele se acalmou, ficou mais lúcido, falou: meu pai, me mostra alguma coisa, me mostra a praia. Aí começou a clarear. Não, mas eu acho o seguinte, da maneira como eu estou falando, até pode parecer, né? Eu não estou tirando a eficácia, mesmo desse pânico, da oração dentro desse pânico. Mas eu só quis dizer que nessa hora o pessoal reza mesmo. Né? A oração vem, né? Bateu o medo. De uma forma ou de outra ela chega, né? Tem aqueles que dizem que são ateus, mas na hora da outra falam: ai meu Deus. Graças a Deus eu sou ateu. A última pergunta da Maria Eduarda. No meu trabalho tem vários espíritas. Tem uns que falam kardecistas e outros se chamam de espíritas. Qual a diferença entre eles? Minha ouvinte, essa sua pergunta ela é muito boa e vai exigir um pouco de engenho e arte para respondê-la. Mas eu tenho a necessária convicção de poder responder a você o seguinte: a diferença é nenhuma, pura e simplesmente porque não existe kardecista ou kardecismo. Esses termos foram inventados e desenvolvidos muito tempo depois da codificação. Isso foi coisa atribuída aqui no Brasil. E Kardec nunca falou em kardecismo, até porque ele rejeitava de todas as formas ser o criador, o inventor de uma nova religião, e ele chamou a essa doutrina que ele codificou de espiritismo, e os seus seguidores são espíritas, né? Então, a nosso ver, as expressões kardecistas e kardecismo, elas não são apropriadas e são mal aplicadas. Allan Kardec, ele sempre fez questão de afirmar que não havia fundado, como eu já disse agora, né, uma nova religião. Ele se dizia codificador, ou seja, organizou, metodizou, recuperou os princípios e valores do cristianismo sob a ótica da orientação espiritual que o incentivou. Chamou a essa codificação de espiritismo e aos seus seguidores espíritas. Como você pode ver, a expressão kardecista
ela não veio das origens, como eu já expliquei antes. Ela foi inventada depois e só confunde, como foi no seu caso. Todavia, ainda é muito utilizada, mas com o tempo e os esclarecimentos eu quero crer que irá caindo em desuso. A questão toda, minha amiga, é que ainda no século passado, ainda no século XIX, né, havia uma confusão muito grande entre diversas seitas que se diziam espíritas para aproveitar a proteção que o Estado policial do Império ainda oferecia com relação aos espíritos. Eu não sei se você sabe, mas os espíritas que implantaram e fortaleceram o espiritismo no Brasil, eles eram figuras importantes, inclusive hoje em dia são nomes de rua, né? E Maia Lacerda, Aristides Espíndola, né? no Leblon. Então a influência que eles exerceram sobre o imperador foi tão grande, tão forte, que o imperador determinou ao chefe de polícia na época que ele fosse tolerante e não perseguisse aqueles que eram os espíritas, conforme ficou definido pelo imperador quem eram os espíritas. Só que existiam outras profissões religiosas, outras denominações religiosas que podiam se chamar espiritualistas, mas não eram espíritas, mas eles então se aproveitaram do nome espiritismo, para poderem aproveitar as vantagens, as proteções que esse nome oferecia. Aí os espíritas da época, para se protegerem dessa mistura, dessa confusão e poderem então continuar com a sua identidade, passaram a se dizer então kardecistas, dando sentido à origem do espiritismo que eles praticavam, né? Vindo de Kardec. E então ficou ao longo do tempo, né, ficaram essas denominações. Mas não foram só as confusões não ficaram só por aí, não. Hoje em dia quase não se ouve mais falar, mas houve uma época que se falava muito, não, é mesa branca. Ah, o senhor é espírita, sou de qual linha? Ah, de mesa branca. Eu sou espírita de... não era só mesa branca, tinha um outro nome também que eles falavam, indicando que eram seguidores de Kardec. Então, esses nomes, essas denominações, isso tudo ao longo do tempo gerou muita confusão. Mas ao longo do tempo também, com a perseverança em se falar espiritismo, essas terminologias estranhas vão sendo... Também muito motivadas pelo fato do fenômeno. A pessoa confunde a fenomenologia com a doutrina, que não tem nada a ver. Não é isso? Espírita é aquela religião que segue os princípios codificados por Allan Kardec, como você muito bem falou. As pessoas confundem qualquer outra religião que use o fenômeno como base, como sendo um fenômeno espírita, é verdade. Bem, meus amigos, então nós vamos terminar por aqui o nosso programa de hoje. Queremos agradecer a atenção, o carinho de todos. Fiquem com Deus e na continuação, depois do intervalo, nós vamos ter ainda o nosso querido Geraldo Cardoso com a sua Internet do Bem. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Próximo. Bom dia. Bom dia. Qual é o formato de pagamento? Cartão. Ótimo. Então vamos poder ampliar a educação, a cultura, aumentar os apoios. Agora, cada compra que você fizer, você pode participar para que a Fazer o Bem aumente a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais em todo o Brasil. Para isso, pague as suas contas com os cartões O Bem. Prontinho. Volte sempre. Faça o bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 720 7575. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, selecionamos para hoje uma mensagem que nos fala de estratégias mentais. Aprendemos em O Livro dos Espíritos que a alma está no lugar onde projeta o pensamento. Logo, se quisermos estar em paz,
devemos sempre manter o pensamento no bem. Pensar no bem, pelo bem e para o bem, bem nosso e de todos. A nossa mente pode ser comparada a um aparelho de radiotransmissor e receptor. Um rádio capta a onda da frequência na qual é sintonizado. Podemos sintonizar o nosso rádio na emissora de nossa preferência. Assim também é a nossa mente. Conforme o pensamento que abriguemos, estaremos sintonizando boas ou más vibrações, o que equivale a dizer os nossos pensamentos definem a espécie de companhias espirituais que atraímos. Vejamos o que nos diz a mensagem de hoje a esse respeito. Título: Estratégias mentais. O que você deve fazer de dentro para fora. 1. Pense sempre de forma positiva. Toda vez que um pensamento negativo vier à sua cabeça, troque-o por outro. Para isso, é preciso muita disciplina mental. Você não adquire isso do dia para a noite. Assim como um atleta não alcança a performance de um dia para o outro. É necessário muito treino, dedicação e disciplina. 2. Não tenha medo de nada e de ninguém. O medo é uma das maiores causas de nossas perturbações interiores. Tenha fé em você mesmo. Sentir medo é acreditar que os outros são poderosos. Não dê poder a ninguém. Confie em Deus. Deus, sim, é poder. 3. Não se queixe. Quando você reclama, atrai toda a carga negativa de suas próprias palavras, como se fosse um imã. A maioria das coisas que acabam dando errado começa a se materializar quando nos lamentamos. 4. Risque a palavra culpa do seu dicionário. Não se permita esta sensação, pois quando nos punimos, abrimos nossa retaguarda para espíritos opressores e agressores que vibram com nossa melancolia. Ignore-os. 5. Não deixe que interferências externas tumultuem o seu cotidiano. Livre-se de fofocas, comentários maldosos e gente deprimida. Isto é contagioso. Seja prestativo com quem presta. Sintonize com gente positiva e de alto astral. 6. Não se aborreça com facilidade e nem dê importância às pequenas coisas. Quando nos irritamos, envenenamos nosso corpo e nossa mente. Procure conviver com serenidade e quando tiver vontade de explodir, conte até 10. 7. Viva o presente. O ansioso vive no futuro. O rancoroso revive o passado. Aproveite o aqui e o agora. Nada se repete. Tudo passa. Faça o seu dia valer a pena. Não perca tempo com melindres e preocupações, pois isso só traz doenças. Isso é o que você deve fazer de dentro para fora. Vejamos agora o que você deve fazer de fora para dentro. 1. A água purifica. Sempre que puder, vá à praia, ao rio, à cachoeira. Em casa, enquanto toma banho, embaixo do chuveiro, de olhos fechados, imagine seu cansaço físico e mental e ordene que tanto o cansaço como também toda a carga negativa vá embora por água abaixo. 2. Ande descalço quando puder, na terra de preferência. Em casa, massageie seus pés com um creme depois de um longo dia de trabalho. Escalde-os em água morna. Acrescente um pouco de sal à água. Você se sentirá bem com isso. 3. Mantenha contato com a natureza. Tenha em casa um vaso de plantas, pelo menos. Cuide dele com carinho. O amor que dedicamos às plantas e animais acalma o ser humano e funciona como relaxante natural.
Ouça músicas que o façam cantar e dançar. Seja qual for o seu estilo preferido, a vibração de uma canção tem o poder de nos fazer sentir vivos, aflorando a nossa emoção e abrindo o nosso canal com alegria. Não deixe que a saudade sufoque, a rotina acomode ou o medo o impeça de tentar. Liberte-se. Sempre que puder, livre-se da rotina e pegue a estrada, nem que seja por um único dia. Conheça novos lugares e novas pessoas. Viva a vida. Gaste mais horas realizando do que sonhando, fazendo do que planejando, vivendo do que esperando. Porque, embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. O medo nos afasta das derrotas, mas também nos afasta das vitórias. Há grande sabedoria nessa mensagem, mas ela só alcançará a utilidade esperada se a aplicarmos ao nosso dia a dia. Vamos meditar sobre ela com muito carinho. Meus amigos, agradecemos a sua gentil audiência e fazemos votos de que tenham uma semana repleta de novas estratégias, muita confiança e muita paz. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.